E Tô ouvindo agora, né? tá ouvindo? Sim, sim. Tô. Ai, que bom. Boa Então, boa tarde, Fabiana. Um pouco nervosa. Boa tarde. É a nosso primeiro trabalho, né, acadêmico. E eu queria te perguntar se você nos dá autorização de filmar e gravar a sua voz. Pode gravar. Nath, Tá meio ruim aqui, não sei, acho que agora melhorou. acho que foi, peraí. Voltou, gente? Foi? Eu acho que foi o meu que deu uma travada. Acho que voltou agora. Ótimo. Voltando, acho que não deve ter pego a parte que eu falei. Se você autoriza que a gente grave a sua imagem e compartilhe também o seu áudio. Tudo bem. Pode estar autorizado. Obrigada. Então, começando aqui, a gente decidiu que ia falar sobre o consultório na rua, porque a gente viu que, na realidade, ninguém fala sobre. Esse dia desses, eu vi uma reportagem na Realidade na Globo. Foi a primeira vez que eu vi uma reportagem falando sobre o consultório na rua, e creio que é algo ainda novo, né? Com certeza, né? Tem poucas equipes também, acho que é uma pauta pouco discutida. Deixa eu voltar aqui. E aí eu queria te perguntar, já que você trabalha já nessa área, há quanto tempo? Então, hoje eu estou na gerência das equipes de consultório na rua, né? Então, eu trabalho aqui no nível central, né? Na Secretaria Municipal de Saúde, nesse cargo, né? Mas eu fui enfermeira da equipe de consultório na rua de Jacari por 5 anos. E é uma equipe que fica ali na zona norte da cidade, né? Do município. Sim. E como nesses 5 anos que você ficou trabalhando, né? E como foi a rotina na rua ali mesmo, atendendo aquelas pessoas? Tá. A gente tinha um processo de trabalho, né, que ele é mais ou menos dividido em o trabalho no território, né, o trabalho na rua e o trabalho dentro da unidade de saúde. Então, a base da equipe do consultório na rua, ela é dentro da clínica da família, né? E aí, da clínica da família, a gente sai de carro e vai para o território, né? Então, todos os dias, a gente chega na clínica da família, metade da equipe vai para um território, metade da equipe fica dentro da unidade, porque a gente também recebe as pessoas para atendimento dentro da clínica da família, né? As pessoas em situação de rua. Então, o trabalho ele era mais ou menos organizado dessa forma. Então, segunda-feira era o dia de manhã que eu ia para o território X, né? E aí ia eu, uma agente social e a técnica de enfermagem. Aí na unidade ficava uma agente social, a médica e o dentista, por exemplo, né? E aí à tarde trocava o grupo, né? Quem ia para o território, um outro território, quem ficava na unidade. Era mais ou menos
Grava. Foi o meu que deu uma Vocês estão me travada. ouvindo? Sim, agora estabilizou. Tá. E aí a gente se organizava dessa forma, né? Metade da equipe vai para o território, metade da equipe fica na unidade para atender as pessoas que chegam. Além disso, a gente também circula com essa pessoa pela rede, né? De atenção primária, pelas urgências e emergências, pela Secretaria de Assistência Social, enfim, né? Então, a gente acompanha os pacientes nesse circuito. Então, a gente busca o paciente que está de alta, por exemplo, quando precisa, a gente leva para fazer exame, vai junto. Se precisar de consultar, por exemplo, com outras especialidades, a gente também acompanha, né? Se ele precisa tirar documento, identidade, por exemplo, a gente também vai. Então, além de fazer esse trabalho no território e na unidade, a gente também tem um trabalho externo, vamos dizer assim, né? De acompanhamento dessa pessoa na rede, né? Na rede de serviços, né? Na rede das políticas públicas. Assim. Então, a gente também faz esse tipo de acompanhamento junto com essa pessoa, né? As equipes de consultório na rua, elas são equipes da atenção primária em saúde. Então, a gente trata, faz diagnóstico e tratamento de todas as doenças, né? Assim, desde as doenças crônicas, como hipertensão, não transmissíveis, né? Como hipertensão, diabetes, enfim, até as doenças transmissíveis, né? Como tuberculose, HIV, sífilis, paz pré-natal, enfim, todas as linhas de cuidado que existem para a atenção primária, a gente também, né, como uma equipe da atenção primária, também faz, né, entendendo a complexidade desse acompanhamento para a população em situação de rua, né? Então, a gente tem um trabalho como se a rua fosse a extensão do consultório também, né? Então, além de fazer o pré-natal dentro do consultório, às vezes a gente vai fazer o pré-natal onde a pessoa está, né? Se ela não topa ir com a gente para a unidade de saúde, para atendimento, a gente pode fazer no território, né? Então, acompanhamento dos pacientes com tuberculose, né? Se o cara não está topando em fazer uma consulta dentro da unidade de saúde, a gente faz ali onde ele está, né? Então, é mais ou menos assim o trabalho, né? A gente pensou, quando a gente vai começa a pesquisar sobre um assunto, a gente pensa que é uma caixinha. E aí, quando a gente fala com alguém que está ali no dia a dia, a gente vê que não é uma caixinha, é um mundo, né? Verdade. A gente pensou em primeira instância, deve ir um enfermeiro, um assistente social e um médico. Uma coisa que você falou que eu fiquei, nossa, que legal, é o dentista. E a questão da documentação, né? Porque muitas vezes esses moradores que estão em situação de rua, eles vão para um hospital, talvez assim, para uma emergência, ou para uma clínica da família que não tem um consultório na rua, eles não conseguem um atendimento por não ter um documento de identificação, né? E eu também queria te perguntar, em primeira instância, vocês chegam lá, qual é o tipo de abordagem que você chega em primeiro momento com aquela pessoa ali? A gente faz. Bom, as equipes já estão aqui no município há algum tempo, né? Assim, né? Se a gente fosse pensar nesses processos de implantação de uma equipe, por exemplo, geralmente o que a gente faz é entender o território, né? Então, a gente faz, por exemplo, uma cartografia do território, que seria uma pesquisa sobre o que a gente tem de equipamento, aonde está a circulação das pessoas em situação de rua. É como se fosse um estudo, na verdade, né? Como se fosse um estudo daquele território de atuação. Então, isso tudo influencia quem são as lideranças comunitárias, quem são as forças políticas naquele território, o que a gente tem de comércio, como é que essas pessoas circulam nesse território, se tem alguma aglomeração, se tem cena de uso, né, que a gente diz, né, cena de uso onde as pessoas fazem uso de drogas, né, aonde essas pessoas geralmente dormem, se tem alguma instituição de caridade, enfim, que doa quentinha, alguma coisa, se tem alguma aglomeração nesse sentido, aonde geralmente as pessoas circulam de manhã, de tarde, de noite, o que elas fazem para ganhar dinheiro. Então, a gente vai recolhendo essas informações, discutindo, circulando no território para entender como é que isso funciona, a dinâmica, né, de um território vivo acontecendo.
E aí, nesse sentido, quando a gente começa a entender esse tipo de coisa, a gente começa a conversar com as pessoas, né? A abordagem, a aproximação, talvez, né? Com as pessoas em situação de rua, ela se dá nisso, de você estar aberto mesmo, né? De chegar e falar, oi, bom dia, eu sou enfermeira, a gente é uma equipe que atende pessoas que estão em situação de rua aqui, a gente vai começar a circular nesse território, né? Então, a gente faz esse tipo de atendimento, a gente também escuta, a gente trata as doenças que precisar, nesse sentido, né? Uma coisa que a gente utiliza bastante como ferramenta, talvez, seja algum objeto que aproxime esse encontro, né? Então, ele pode ser feito através de dar um preservativo, né? De você ir lá e entregar essa coisa de você ter um objeto, né? Para aproximar essa comunicação, às vezes a gente utiliza. Então, um kit de odontológico, né? Ou alguma coisa nesse sentido. A gente está distribuindo hoje escova de dente, pasta de dente, ou a gente está distribuindo máscara, por exemplo, né? Enfim, sabonete, ou que seja preservativo, né? Às vezes a gente utiliza isso como um objeto que favorece a aproximação daquela pessoa com a equipe. Mas a gente chega dizendo mesmo claramente, né? Qual é o nosso trabalho, qual é a proposta de trabalho, se a gente pode circular ali, se eles têm interesse em se vincular com a equipe, enfim. E aí esses processos eles vão se dando, né? Processualmente, né? Assim, da gente estando presente no território, atendendo a essas demandas que as pessoas trazem, e aí até o momento que a gente se vincula, né? O vínculo, ele é processual, né? Ele é necessariamente processual e é uma relação de confiança que você vai estabelecendo ali, né? Então, é mais ou menos assim que funciona, eu acho, né? A primeira chegada, né? O primeiro, enfim, a primeira circulada nesse território, né? O reconhecimento dele, assim, acho que é processual mesmo. E vai se estabelecendo vínculos, vai se estabelecendo confiança naquele território, você vai entendendo outras camadas que você não viu quando chegou, né? Esse tipo de coisa. Então, você acredita que por se tratar de um ambiente assim que muitas vezes não é um ambiente assim, digamos, favorável, né, para se viver, já aconteceu alguma vez de algum morador chegar e partir para alguma agressão física, verbal, se negando ao atendimento, ou é sempre tranquilo? Eles são sempre Não, solícitos? a gente trabalha com, vamos dizer assim, deixa eu ver como é que eu vou começar isso. Mas, por exemplo, né, as pessoas em situação de rua, elas sempre são pessoas desconfiadas do poder público, né? E, geralmente, quando o poder público chega, ele chega, em vez na perspectiva da garantia de direitos, ele chega retirando direitos, né? Assim, é sempre violento, é sempre, enfim, nessa perspectiva, né? De tirar você daquele lugar, enfim, né? Sempre dessa forma, né? E aí, óbvio, né, que a gente, quando chega nesses lugares, as pessoas também desconfiam que a gente vai fazer essa mesma função, né? Então, assim, essas pessoas são desconfiadas com o poder público, né? Então, é óbvio que isso, por isso que eu estou dizendo que o vínculo ele se estabelece de uma forma processual, né? A pessoa precisa ter uma relação de confiança com você, não só a pessoa em si que você atende, mas o território em si, né? E aí isso vai se construindo dessa forma. Então, a princípio, geralmente é devagar mesmo, né? Assim, a gente chega com esse entendimento, né? De que a gente é uma política pública e que nem sempre, enquanto as políticas públicas chegam para acolher essas pessoas, né? Então, tem relações difíceis mesmo, né? Da gente conseguir passar por essas situações. Agora, agressão contra a equipe, eu nunca ouvi relato, né? Nesse sentido de, a gente chegou lá numa cena e foi conversar com alguém te pegou uma pessoa na porrada, por exemplo, profissional de saúde. Isso nunca aconteceu. Não tenho relato disso, né? Pelo menos aqui no Rio nunca aconteceu. Não escuto relato de alguém do consultório na rua nacionalmente ter passado por isso, né? Nunca ouvi. Mas são cenas difíceis, né? A gente anda por lugares que a violência atravessa esse trabalho, né? A violência, a miséria,
a fome, né? Enfim, atravessa o nosso cotidiano de trabalho. Então, sim, acontecem várias cenas de violência em que a gente está presente nesse território, né? Então, esses tensionamentos, eles são presentes também para a equipe, né? Assim, eu chego num lugar e tem uma briga de um paciente com outro paciente, por exemplo, né? Então, a gente consegue ali, a gente se retira do lugar, a gente explica que quando a equipe tiver, né, esse tipo de coisa não pode acontecer no mesmo momento, que as pessoas precisam conversar, enfim. A gente, em cada território, estabelece alguns códigos de confiança, vamos dizer assim. A gente estabelece alguns códigos com o território de como que é feito esse trabalho e quais são os códigos que a gente vai firmar, né? A equipe com essas pessoas e com esse território. Então, olha, a gente tem territórios que a gente organiza dessa forma, assim, né? Chama para conversar e diz, quando a equipe estiver aqui, isso não é legal acontecer, a gente não vai ficar presente quando tiver briga, o acerto de contas, né? Então, essas coisas a gente estabelece um código de convivência, vamos dizer assim, né? Eu acho que funciona nesse sentido. As pessoas são extremamente violentadas, né? Essas pessoas em situação de rua, né? Então, para elas, às vezes é muito sofrido, né? Assim, elas estão, às vezes, quando você vê uma pessoa falando mais alto, gritando, né? Assim, tem uma questão de sofrimento ali naquele lugar, né? E não necessariamente que a pessoa está agredindo a você, né? Quando chega, mas ela está dizendo quanto que ela está difícil para ela, quanto que ela está sofrendo, assim, né? Então, é papel da equipe acolher esse sofrimento, escutar, né? Tá ali como apoio. Nem sempre o sofrimento ele é dito dessa forma. Olha, eu estou sofrendo, né? Tá muito difícil para mim. A pessoa chora. Às vezes é gritando mesmo, né? Dizendo o quanto que é difícil, xingando, não necessariamente a pessoa em si que está ouvindo, mas eu acho que tem a ver com esse manejo, né? O manejo de conflito, de mediação de conflito, o manejo do acolhimento, da escuta, né? Isso a gente não faz uma pessoa sozinha, a gente faz em equipe, né? Sempre tem 2 pessoas no mínimo num território, por exemplo, né? Para poder ter uma ajuda nesse sentido. Acho que é um pouco nessa linha, assim, vamos dizer, né? Uhum. Eu vou... Natália, tá ouvindo? Tô ouvindo. A Natália também vai fazer umas outras perguntas e depois eu vou fazer uma outra, que é a última. Pode falar, Nath. Esses tipos de pacientes, quais doenças é mais comum deles ser diagnosticados, as pessoas mais vulneráveis de rua? A gente tem muito caso de tuberculose, acho que é o campeão, né? Bom, enfim, o município do Rio de Janeiro já tem esse quadro epidemiológico, vamos dizer assim, né? Importante, dentro do Brasil, né? Até. E a população em situação de rua é prevalente, assim, né? Tem muitos casos de tuberculose, acho que isso é uma coisa. E aí isso se serve também para as doenças transmissíveis, né? HIV, sífilis, enfim, que é o que a gente tem encontrado bastante. A gente também tem quadros de paciente com hipertensão e diabetes, assim como tem na população geral, mas muita dificuldade no acompanhamento e no controle das doenças crônicas, né? A gente pensa aí que é difícil, né? Essa coisa da medicação, por exemplo, né? Para quem tem diabetes ou hipertensão, às vezes é 2, 3 vezes por dia, associado às vezes à alimentação, né? Por exemplo, a diabetes antes de comer, depois de comer, enfim. Então, são manejos difíceis de se fazer tratamento mais desafiador, assim, né? Mas a gente tem muito caso de problema de pele, a gente tem, né, enfim, uma interferência disso, né? Falando das doenças como hipertensão, cardiovasculares, a gente acaba tendo muitos pacientes com úlcera, né, por exemplo, enfim. E muitos casos de pacientes com problemas derivados da violência, ou atropelamento. Então, a gente tem muitos casos de paciente com fratura, por exemplo, né? Ou algum problema relacionado a isso. Como foi para o consultório na rua? Outro problema prevalente são os problemas de saúde bucal. Muito problema.
Entendi. Como foi para o consultório na rua durante o pico da pandemia? Como é que foi assim para vocês? Acredito que seja bem difícil. Tenha sido. É, foi muito desafiador mesmo, né? Acho que para toda a sociedade em geral, mas a gente tinha ali uma orientação que era isolamento social, fique em casa, use máscara, álcool em gel, né? Então, lave as mãos, enfim. E aí pensar nessas orientações para a população em situação de rua, enfim, né? Como é que eu vou falar? Fica em casa, isolamento social, né? Se exatamente não tem casa e por um outro motivo, o isolamento social, ele é o que é assim, a população em situação de rua já fica isolada da sociedade em si, mas ela não pode ficar isolada dela mesma, né? Porque é uma questão de segurança na rua, inclusive. As pessoas que estão em situação de rua e que ficam sozinhas é perigoso, né? A sociedade enfim, de agressão, de roubo, enfim. Então foi muito difícil, né? A gente teve ali uma percepção de que a nossa população ia ser uma das primeiras a começar, né? Assim, a gente achou que ia ter uma morte em massa da população em situação de rua, né? Uhum. Isso não aconteceu. Inclusive, demorou muito tempo para o diagnóstico começar a surgir para essa população. E uma das nossas possíveis... uma das coisas que a gente pensou, por que isso estava acontecendo, foi exatamente por ser uma população extremamente excluída, né? Então, a população em situação de rua não vai no mercado, não vai no shopping, não vai no banco, né? Ninguém conversa com essa galera. Então, assim, até o Covid chegar nessa população demorou, né? Então, ela fica tão excluída da sociedade, inclusive do Covid, né? Assim, nesse Nossa. sentido. Então, demorou para chegar, né? Nessa galera, assim. Acho que por conta dessa situação, né? Da exclusão mesmo social, assim. E aí, mas a gente teve algumas medidas, assim, né? A gente, junto com o movimento social, né? Junto com o fórum de pessoa adulta em situação de rua aqui do município, Fórum Nacional, o movimento social organizado, igreja, arquidiocese, enfim, outros movimentos sociais, né? Acho que a gente ficou muito junto ali com o movimento de favela, Frente Ampla Suburbana, Ação da Cidadania, a gente juntou, né, muita gente para pensar junto e ter algumas outras estratégias, né, de sobrevivência mesmo, né, dessa galera. Como a sociedade fez, eu acho, né, assim, o movimento de favela fez muito isso, né, de como é que fazia ali dentro para proteger a sua própria população, né? Já que Bolsonaro não fez isso pelo país. Assim. Então, eu acho que a sociedade civil organizada que arregaçou a manga mesmo e foi para ajudar os seus, né? Nesse sentido. Então, para a população em situação de rua, os movimentos que trabalhavam anteriormente com essa população também teve um movimento em relação a isso. Então, a gente começou doação de água, doação de máscara, álcool, pensar estratégias no território. Então, desde como é que você dormiu, como é que a gente está dormindo aqui. Então, assim, vamos tentar separar os colchões. A gente tentava ficar fazendo, né, incentivando o uso da máscara durante o dia, a troca. A gente pegou galão de água para a galera poder ter acesso e deixou no território, porque eles não têm acesso à água. Teve um movimento que criou uma pia para poder deixar nos territórios, né, enfim, para poder lavar a mão, uma pia inventada com papelão, enfim, né, inventaram lá uma pia que não precisava de encanamento, né, a gente, enfim, teve cena de uso que a gente inventou um quarto de isolamento lá para as pessoas sintomáticas, né, que estiverem no território poderem fazer o seu isolamento dentro desse quarto. Foram estratégias, dependendo do território, criadas com as equipes, com a galera que mora, né, ou circula por esse território, para a gente pensar junto. Então, desde redução de danos, por exemplo, de como faz o uso da cocaína, como é que limpa aquele material com álcool para passar para o outro, ou cada um utilizar o seu, a gente fez, né, algumas estratégias desse sentido para tentar diminuir o risco de transmissão. Até depois, né, vacinação, enfim, no território, vacinamos à noite, de dia, em quanto é canto, assim, né? Nossa. Nessa tentativa, eu acho que
de passar por isso, assim, né? Então, foi muito difícil, né, a gente conseguir fazer essas estratégias. Enfim, eu acho que ainda assim tem um desafio grande, né? Porque você melhora no quadro epidemiológico, assim, né? Mas o que a gente tem é uma piora no quadro social, assim, né? Econômico. Então, você tem um aumento das pessoas em situação de rua, muita gente foi para a rua depois da pandemia, então tem famílias inteiras, né? Nessa situação, você tem criança, você tem aumento de mulheres, né? Que a gente tinha muito menos anteriormente. Enfim, então tá um quadro difícil. Agora o frio, mas de uma Sim. forma chegando também mais cruel, assim, né? Então a gente tem uma piora no quadro econômico, social, enfim, né? Então é uma barbárie mesmo, né? Se a gente andar nas ruas aqui na cidade, a gente percebe, tem ideia, se ter um olhar atento, acho que nem precisa mais um olhar tão atento, na verdade, né? Você já tem ideia do que está acontecendo. A gente triplicou o número de ocupações aqui no centro, por exemplo, enfim, o desemprego, aprofundamento da miséria, da fome, né? É difícil, é um quadro difícil. É verdade. E assim, em casos das pacientes gestantes, qual é a abordagem de vocês com essas pacientes que estão gestantes, né? Elas geralmente aceitam melhor as orientações de pré-natal, como é que funciona? Tem várias complexidades, né? Mas assim, além de fazer o pré-natal, acho que tem essa coisa, assim, né? Dependendo de quem é a pessoa, de qual a cena de uso que ela está ou não, em que situação que ela está na rua, enfim. A gente vai oferecer o cuidado, né? Assim, tá grávida, quer fazer o pré-natal e tal, enfim. E aí tem várias coisas que você precisa percorrer nesse sentido, né? De fato, junto com a pessoa, a gente vai ali vendo possibilidades. Então, história familiar, rede de apoio, enfim, que se tem, o que pensa, né? Se essa gravidez foi desejada, se não foi, se tem algum movimento de pensar na saída da rua quando o bebê nascer, como é que vai fazer, se quer ficar com a criança, se não quer, qual é o desejo, né? Então, depende os caminhos vão construir, né? Acho que do que a gente discute, né? Do projeto terapêutico singular, de cada caso, de cada pessoa. Certo. Pane. Uhum. Voltou? Aqui voltou. Tá. A gente estava falando das gestantes, né? Isso. Então, aí eu estava dizendo sobre uma ferramenta que a gente que utiliza muito no trabalho, assim, é o projeto terapêutico singular. Então, a equipe tem um turno de reunião de equipe, que a gente vai discutindo lá os casos e traçando possibilidades, né? E aí enfim, nas gestantes, a gente elas não, a maioria não faz exames, né? 7 horas da manhã na clínica da família, em jejum, então a gente leva quando, né, tem essa possibilidade para ir fazer os exames em outros lugares, né? Assim, então aí vai na maternidade, passa pela emergência, não por conta de uma emergência obstétrica, mas por dar conta do atendimento integral, entendendo que ela não vai chegar para fazer exame para qualquer coisa na hora, na emergência, a gente faz alguns exames, ultrassom também, enfim, aí depende, né? Pode ser dentro de uma UPA, se for o mais próximo de onde ela está e tal. Então, a gente cria esse tipo de estratégias, né, quando é possível. Às vezes, tem gestante que consegue chegar às 7 horas da manhã, que vai na consulta, lá na clínica da família, nananã. Às vezes, não. Às vezes, a gente tem que
ajudar um pouco mais nesse sentido do acompanhamento, né? Mais clínico, talvez, né? Mas é isso, assim, a gente tenta ir com cada gestante, uma mulher com uma história, né? E aí entender a história de vida dessa pessoa, entender qual é a real de apoio, entender quais são os desejos que tem, e aí traçando um caminho para que isso seja possível, né? A gente entende que a gente tenta, né, proteger essa mulher dentro do próprio sistema público, né, assim, para que isso seja uma coisa um pouco melhor desenhada e talvez protegida mesmo, né? A gente tem mulheres aí com desejo de ser mãe, de ter filho, enfim, aí traçar essa possibilidade, às vezes acho que a equipe se coloca muito na frente, né, nesse sentido, porque a gente sabe que quando ela parir, a primeira abordagem vai ser essa coisa essa mulher não tem a capacidade ou a possibilidade de ficar com o seu bebê, né? Então, eu acho que talvez também com esse desejo, né, de ser mãe e de maternar, aí a gente precisa trazer, às vezes, estratégias mais próximas, né, para poder garantir que isso aconteça. Acho que é um pouco disso, assim, né? É muita coisa para discutir quando a gente pensa nas mulheres, assim, né? Que eu acho que as mulheres, elas são as que mais sofrem violência nos territórios, né? Então, tem várias conversas possíveis que a gente pode fazer aqui, mas de uma forma geral, geralmente uma mulher jovem, né? Assim, ela está acompanhada de um homem, né? Quando está na rua, justamente para se proteger, né? Então, tem aí uma relação de um corpo meio coletivo na rua quando você é uma mulher jovem sozinha, né? Como se não fosse seu. Então, por exemplo, a mulher sofre violência sexual e física do companheiro, né? Se ela estiver sozinha, ela pode sofrer isso de todos os outros homens da rua, assim, né? Então, é um mundo, né? Enfim, a rua não é um lugar violento também, né? Então, para as mulheres isso é pior. Verdade. Entendi. A gente vê que é uma realidade, né? Que muitos não olham, passam desapercebidos. Quando eu, a gente decidiu isso, mas quando nós colocamos que queríamos falar sobre pessoas em situação de rua, foi justamente por questão assim de humanização, porque é uma população que ainda tem muito preconceito. As pessoas passam, não olham, infelizmente, em alguns lugares. Não são todos os profissionais que têm o mesmo olhar que você tem, Fabiana. E é uma coisa assim de olhar mesmo, sabe? De ter um cuidado com aquela pessoa que está ali na rua, de ver o que eu posso fazer por ela, sabe? E essa questão do governo também não ter feito o seu papel, né? Que como nós estamos estudando agora também sobre o SUS, e o SUS ele diz que a saúde ela é universal. Todos têm direito à saúde. Todos têm direito a uma educação. E a gente vê que isso, na prática, não é o que acontece. Verdade, não é. A gente pode tentar fazer várias coisas, tentar fazer um documentário, tentar fazer uma reportagem, mas eu acredito que isso vai muito de pessoa para pessoa. Nós, então, como população, deveríamos nos sensibilizar mais, não só nos sensibilizar, mas ter um olhar de mais afeto, né, de mais amor com essa população. E para encerrar já, uma coisa assim bem curta, mas já até meia hora já, meu Deus. A gente vai falando, né? Mas o assunto ele é tão extenso, ele é tão grande que se bobear uma hora, Verdade. a gente passa o dia falando sobre. Mas, para terminar, eu queria te perguntar qual foi um caso que você se envolveu, ou então qual um caso que te marcou muito em relação ao consultório na rua? Bom, acho que todo dia tem um caso, mas talvez um caso que eu ache bacana para entender, talvez, né? Como que funciona o consultório na rua, né? Por onde ele circula.
o que é a garantia de direito, enfim. Eu acho que tem um caso de uma senhora que a gente acompanhou, em que ela é uso, né, assim, e aí ela bebia vermelhinha. Essa bebida. Essa é uma bebida, ela gostava dessa. Então ela bebia vermelhinha, ficava no mar, forró, né? Então a equipe, acho que ela, enfim, se aproxima, começa esse processo, né, de aproximação e tal. Não foi, eu vou contar assim, mas foram processos longos, né? E aí a gente começou a levar a taxa da saúde mental de álcool e droga. E aí, enfim, ela passava o dia no passadeiro, não comia, né? Eu acho que ela caiu. É. Peraí, cara, vou sair, cara. Voltou? Tô fazendo Voltou sinal. o áudio. Ah, voltou agora, viu? Eu vou deixar aqui pro tio. Voltou, né? Isso, Gravado. aí a gente acompanha ela, começou a compreender. Ela diminuiu bastante o uso do álcool, né, e da cocaína, e estava em situação de rua, com acompanhamento da equipe, e aí ela começou a adoecer um pouco. Ela dormia muito sentada no bar, né? E aí, enfim, ela teve algumas questões de saúde que precisou de internação na UPA, a gente foi com ela, e aí a gente começou a tirar documento com ela, então a gente percorreu, né, a rede de assistência, ela tirou documentação, tirou identidade, e aí junto ao CAPS-AD a gente deu entrada ao benefício da dona Lucinha lá, né, o BPC, benefício de prestação continuada, porque ela era uma paciente, né? E aí a gente entendeu que ia para o AA, que é um dispositivo também da rede de saúde mental vinculado ao CAPS-AD, ao Drogas, que é um dispositivo que funciona de uma maior permanência, né? Uma ideia de uma moradia assistida, mais ou menos nesse sentido, né? As pessoas ficam nesse dispositivo por mais tempo, tem uma equipe de saúde para esse acompanhamento, né? De uma forma não permanente, né? Não é um lugar permanente, mas é um lugar de uma passagem de mais tempo. Então, a dona Lucinha foi para esse dispositivo, ela ficou alguns meses lá, recebeu o BPC, então aí a gente, junto com ela, né, andando no território, procurando um lugar para ela alugar uma casa para ela, então ela alugou uma casa, ela comprou os móveis da casa, ela nunca tinha recebido, por exemplo, né, um dinheiro assim por mês. Aliás, ela nunca tinha tido uma casa. Quando ela alugou essa casa, ela falou para a equipe, né? Ela estava com 60 anos, né? E ela disse assim, acho que é a primeira vez que vou ter uma casa na vida, né? A casa dela, né? E aí foi isso, assim, né? Então, com o benefício, ela conseguiu alugar a casa, ela conseguiu comprar os móveis, a gente foi junto com ela nesse processo todo, né? Para poder ajudar a organizar isso tudo. Ela escolhia a geladeira, a gente fazia as contas com ela, enfim, né? E o processo dela na casa também contou muito com a participação da equipe, né? De entender qual era esse espaço agora, de adaptação, reclamava muito da solidão, né? Enfim. E aí eu acho que é um caso em que essa coisa acho que da garantia de direitos mesmo, né? Como que a pessoa consegue se estruturar na vida se ela tiver política pública de fato estrutural para que isso aconteça, né? Como renda e moradia, né? Se ela tiver acesso a trabalho, renda de alguma forma, e casa, a pessoa tem uma outra estrutura de vida, né? Então, eu acho que é isso, né? Se a gente fosse desenhar esse circuito, é isso. A gente acessa essa senhora, né? Por meio de uma equipe de saúde e, através disso, ela foi abrindo
portas para outros processos de garantias de direitos, né? O benefício, assistência social, enfim, né? Outros tipos de políticas públicas, assim, né? Quando essas coisas funcionam de uma forma intersetorial e junta, né? A perspectiva dá certo, assim, né? Então, acho que o investimento em política pública para pensar essas situações são importantes, né? Elas funcionam se tiver investimento para isso. Entendi. É um assunto assim realmente muito extenso, uma história assim que me deixou assim muito feliz, sabe? Você saber que a saúde, ela de fato muda a vida das pessoas, que a saúde muito mais do que um corpo físico é a saúde mental, é a saúde de você estar bem, de você ter uma casa, como a senhora, ter uma casa pela primeira vez. É realmente assim, muito emocionante. Eu acredito que você deve ser muito feliz de fazer parte disso, sabe? Muito Sim, obrigada, como enfermeira, por fazer parte disso e por ter nos dado essa entrevista, sabe? Por ser sempre solícita, sabe? Muito obrigada, de verdade. imagina, eu que agradeço. A gente continua aí. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, bom dia.